Olá pessoal, eu sempre falei que o Netbox não é exatamente um sistema para inventário, para gerenciamento de ativos, né? Ou de itens de inventário aí específico para isso, né? Inclusive na documentação oficial, antigamente eles colocavam lá que o Netbox não é um sistema de inventário e depois eles retiraram isso, né? Porque realmente é possível você já usar o Netbox como um bom sistema de inventário, mas a gente sabe que ele não é completo para isso, né? Ele não é feito, ele não é específico para ser um sistema de inventário. Porém, agora eu achei um plugin aqui, que é o Netbox Assets, né? Ou Assets, como você queira pronunciar aí. E é um plugin que te dá várias ferramentas aqui para você definir e documentar e controlar, né, ordens de compra, fornecedores, mesmo que de uma forma ainda talvez básica, mas já é bem interessante aí. Então você pode gerenciar ordens de compra, fornecedores, os tipos de itens de inventário, grupos, algumas coisas assim que eu vou dar uma passada geral aqui agora, né? Antes de mais nada, eu queria só comentar, existem outros sistemas mais específicos para documentação de itens de inventário mesmo, né? Por exemplo, se você vai controlar lá módulos SFP, de compras que você fez, teclado, headset, não sei, talvez até licenças de software, né? Esse tipo de coisa. E existem sistemas mais específicos, né? Por exemplo, um que eu gosto de recomendar é esse aqui, Snipe IT, que eu já dei uma olhada muito boa nele, né? É um software livre, é gratuito também, você pode dar uma olhada aqui no site, e tem um demo oficial aqui, né? Um demonstrativo aí, que é esse Snipe IT, né? Software livre. E aqui, eu não vou entrar aqui por agora, né? Mas ele tem vários modelos aqui de objetos, né, que você pode documentar aí para a parte de inventário, licença de software, computador, teclado, mouse, sei lá, tem muita opção aqui, né? Então tem itens consumíveis, por exemplo, né? É um sistema bem completo e algumas pessoas, eu já vi em alguns fóruns, né? O pessoal faz até alguns tipos de integração do Snipe IT com o Netbox, ali usando custom links e webhooks, por exemplo. Então, uma ação que você executa no Netbox, por exemplo, ativar ou criar um objeto novo no Netbox, ele vai lá no Snipe e cria aquilo, ou muda o status, alguma coisa assim. Ou então ter simplesmente um custom link ali, né? Você tem o objeto no Netbox e vice-versa, você dá um clique e vai te levar para o outro sistema, né? Para você olhar ele lá. Mas aqui, o Snipe IT é só uma recomendação, né, de um sistema mais específico, aí, mais próprio, talvez mais completo para você usar, se for o caso, né? E eu quero falar dele porque ele é gratuito, ele também tem API e tal, então ele tem essa possibilidade de você integrar com o Netbox, né? Mas o caso específico aqui dessa aula é a gente falar aqui desse plugin que chama Netbox Inventory Plugin, né? Que vai te dar vários models novos ali para você documentar itens de inventário, tá? Vamos tentar detalhar aqui algumas coisas que é possível, né? Aqui na documentação oficial dele, na página do GitHub, tem aí o procedimento de instalação, ele é bem documentado, né? Um plugin bem completo, eu gostei bastante, assim, muito bem feito mesmo. Tem aqui explicando, né, todas as funções e tal. E aqui tem até um esquema, né, do relacionamento dos objetos, né, aí no banco de dados, né, bem tranquilo aí de você usar, e aqui alguns screenshots, beleza? Então vamos aqui eu tenho ele já instalado numa instância minha, né, então aqui são vários itens de inventário que eu criei aleatoriamente aqui para exemplificar, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho esse item número 5 aqui, que é um teclado HP, aqui tem o fabricante, né, que é HPE, que é o mesmo fabricante que você usa aí no Netbox. O hardware type lá, que tipo de... o modelo, né, específico lá daquele equipamento que você adquiriu. O local que ele está armazenado, então você pode especificar lá o site e o location, né? Você pode, sei lá, se você criou o location, uma sala, um armário, um depósito, você pode especificar lá onde que aquele inventory item está.
qual que é o tenant e ainda atribuir um contato para ele, né? Então facilita muito. A gente sabe que o NetBox já tem aqui a parte de Inventory Itens, mas com esse plugin você pode até mesmo associar um asset ali do plugin com um Inventory Item do NetBox, beleza? Então vamos abrir aqui esse cara de número 5, por exemplo, né? Ele é um teclado, que o nome aí do modelo, né? Coloquei teclado, que é o ERT HPE. Então você pode atribuir um status para ele, né? Vamos tentar editar aqui para a gente ver. Você vai dar um nome, né? Você pode colocar lá o asset tag, que é aquela plaquinha ali de patrimônio, atribuir tags. Então o status lá, você está armazenado, usado ou retired, né? Que é aposentado, alguma coisa assim. Ou pode especificar o serial number, aí o fabricante, né? Desse equipamento. Que mais? Sim, e a compra, né? Você pode criar ordens de compra que você fez em um determinado fornecedor aí dentro de um dos modelos desse plugin, né? Dentro do NetBox. Então, naquela compra, vai especificar que você comprou tais itens em tal quantidade ali. É bem interessante isso, né? E aqui o location, né? O local que ele está armazenado. E aqui um comentário aí que você pode colocar arbitrariamente, né? Outra coisa interessante aí, para cada compra, né? Você coloca lá, para cada item da compra, você coloca a data e a data de garantia daquilo. Então ele te mostra até uma barrinha aqui com a garantia, né? Quanto tempo falta para vencer a garantia aí desse item, né? Bem legal isso aí. E aqui você pode associar, né? A um Inventory Item, né? Inventory Item nativo aí do NetBox também com ele, né? Outro exemplo aqui, ó, vamos dar uma passada geral aqui, por exemplo, aqui do plugin. Então, eu criei aqui, por exemplo, Loja da Maria, Loja do Zezinho, né, que são fornecedores aí, suppliers, que você pode criar. Esse model aqui é bem simples, né, é só para existir aí uma entidade, né, para você falar que foi a loja, o fornecedor que você vai fazer as compras, né, o que ele está chamando aqui de purchase, né, em inglês, beleza? Mas quem usa o NetBox aí com o plugin do Google Translate vê que é bem tranquilo também. Então você vai criar aqui um supplier, depois uma purchase, né, uma compra. Então se eu adicionar uma compra aqui, ó, você vai especificar de qual supplier, a ordem, o nome dessa ordem de compra, qual data que foi feita, né, a descrição, e aqui vai um comentário, né? E outra coisa, se eu abrir aqui, vamos tentar abrir uma ordem de compra dessas, essa compra aqui de 10 SFP, que foi o nome da compra que eu coloquei só, né, para exemplificar. Então imagina que eu adquiri 10 módulos SFP aí, por exemplo, na loja do Zezinho, né? E aí aqui tem os comentários, né? Você pode colocar o descritivo, pode colocar aqui link do documento, né? Que é possível usando a sintaxe de Markdown aí, se colocar isso no NetBox também. E aqui quais ativos eu adquiri nessa compra, né? Então aqui ele tem a lista desses ativos e eu tenho lá qual que é o tipo dele, né? O SFP, aqui eu criei 2 de exemplo, né? SFP do tipo LR e do tipo SR, né? São 5 de cada. Então o fabricante é Huawei, tá lá o hardware type, e para cada um deles eu coloco aí o status, né? Se está usado, armazenado, enfim, né? Bem interessante aí para você documentar com maior granularidade esses pequenos itens, né? Por exemplo, ficaria muito complicado se você fosse criar um device no NetBox ou algo do tipo, só para documentar, sei lá, mouse, teclado, monitor, módulo SFP ou outras coisas pequenas, né? Então é uma ferramenta aí adicional para o NetBox, né? Para aqueles pequenos itens que às vezes vale a pena você rastrear aí, tá? Principalmente equipamento que é pequeno, mas é caro, né? Por exemplo, módulos SFP, tá? Então, o que mais aqui? Também Inventory Item Types, né? Que é uma opção que não tem no NetBox. Aqui você pode criar. Então, tem um monitor Dell de 19 polegadas, SFP do tipo LR, headset XPTO que você comprou, tem lá o part number aí do fabricante. Então, para cada, é como se fosse device types mesmo, aí só que para esses assets, né, aí do plugin, que depois você vai atribuir uma ordem de compra e você vai ter a lista lá desses ativos, né, desses equipamentos, e você pode atribuir, falar para quem que você entregou, né, coloca aqui o changelog, coloca o contato, né, da pessoa, coloca comentários aqui, né?
Então vou abrir aqui, por exemplo, esse de número 1, que é o monitor aqui, né? E bem como todos os outros objetos no Netbox, aqui você tem o journal, né? O journal e o changelog. Então, fora tudo isso aí que já vem nativo no model aí no objeto que o plugin te oferece, também tem o journal do próprio Netbox. Então, você pode colocar informações arbitrárias aí de histórico. Então, dia tal foi comprado, dia X eu entreguei para a pessoa tal, depois foi devolvido ou veio com defeito, foi entregue para garantia e assim por diante, né? Bem interessante isso aí mesmo. E por fim aqui a gente tem Inventory Item Groups, né? Só para você agrupar os tipos de objetos que você está controlando aí como itens de inventário, né? Então eu criei alguns aqui só para exemplificar, por exemplo, projetores, teclados, mouses, headset, etc, né? Então às vezes dentro do departamento de TI a gente tem todos aqueles sistemas robustos ali para documentar, Netbox, para monitorar, Zabbix, né? Entre outros aí. Esses sistemas complexos, mas talvez às vezes falta um sistema muito simples, né, para você simplesmente controlar ali a distribuição de, sei lá, mouse, teclado, headset ou alguma coisa do tipo ali, que às vezes fica a cargo do departamento de TI, né? Então fica essa dica aí do plugin, não vou explorar muito mais aqui, mas eu acho que deu para ter uma noção boa aí do que dá para fazer com ele. E agora eu vou passar para a parte aqui de instalação. Vamos fazer a instalação dele, que é uma instalação bem típica aí de instalação de plugin do Netbox. Para mim funcionou muito bem. Eu vou instalar aqui no meu Netbox 3.4, tá? Então vamos para ela aqui executar a instalação dele só como demonstrativo, beleza? Então vou abrir aqui essa janela que é de uma outra instância do Netbox, né? Essa aqui ainda não tem o plugin instalado, tá? E eu vou fazer a instalação aqui agora nela, né? Que é a instância que eu chamo aqui de Netbox 1, beleza? Então, se você olhar aqui na documentação oficial do plugin, né? É uma instalação típica aí, como eu falei. Então vamos instalar aqui com o pip, né? Normal, beleza? Então eu já estou logado aqui no SSH, nessa VM minha. Vou apenas entrar aqui no Virtual Environment do Netbox. Então source/opt/netbox /VM aqui, falei errado, né? /bin/activate. E agora sim, pip install netbox inventory. Vamos esperar ele instalar o pacote aí. Então ele terminou aqui a instalação do pacote, agora a gente deve inserir ele lá no arquivo local requirements, né, para ele lembrar na hora de fazer o upgrade do sistema. Ele também reinstala esse pacote aí quando ele construir o Virtual Environment novo. Se você já viu minhas aulas de plugins aí, você já conhece esse procedimento bem, né? Não tem nenhuma novidade aqui, tá? Então vou colocar aqui um echo Netbox Inventory e mandar lá para a última linha do arquivo /opt/netbox/localrequirements.txt, né? Depois disso aqui eu vou declarar ele lá no arquivo de configuração principal aí do Netbox. Então nano /opt/netbox/netbox/configuration.py e vou procurar aqui a minha seção de plugins e colocar mais esse cara aqui, ó. A gente coloca entre aspas simples, né? Netbox Inventory. E lembrando que aqui dentro do arquivo de configuração principal a gente usa underline, né? Não usa o tracinho lá, que é o mesmo, igual na hora de instalar. A gente usa underline, né? Netbox underline Inventory, beleza? Salvei aqui, vou dar um yes. Poderia colocar algumas configurações adicionais aqui, né? Mas se for, não vem ao caso aqui agora, não vou fazer isso, né? Mas tem as opções aqui, é bem clara, e a documentação, acho que você pode personalizar os status, algumas coisas assim. Então, declarei o plugin aqui, o que eu vou fazer? Vou executar o migrate aí, né? Que é bem típico para instalação de plugins, beleza? Vou entrar aqui na pasta /opt/netbox/netbox e Python 3 manage.py, que é o arquivo, o script executável aí principal do Netbox, né? E dá um migrate. Então ele vai criar ali os esquemas do banco de dados, aplicar as mudanças, né?
e para gerar o que é necessário para o plugin, tá? Vamos aguardar aqui ele terminar o procedimento. Pronto, ele terminou aqui, basta reiniciar os serviços aí do Netbox, né? Então, systemctl restart Netbox e Netbox RQ. Vamos reiniciar aí. E agora checar o status, né? Só para garantir aqui antes de qualquer coisa. Então, systemctl, status, Netbox e Netbox RQ. Os dois estão running, beleza, né? Vamos abrir aqui, ó, atualizar a página aqui da minha instância, né? Da Netbox Zoom. E ver se o plugin aparece aqui, né? Lembrando que os plugins novos aí, da versão 3.4 para cá, eles podem criar um menu aqui no menu principal, né? No menu raiz, então aparece aqui Netbox Inventory no cantinho aí, e você vai ter lá a possibilidade aí de criar os seus assets, beleza? Então essa foi a dica de hoje aí, de mais um plugin bem interessante, que eu achei muito bem feito, né? O desenvolvedor aí tá de parabéns. Tomara que ele mantenha ele junto, né, com as próximas releases do Netbox aí pra gente. Beleza, um abraço, até a próxima.